Uma grande luz ofuscou sua visão e não pôde ver mais nada. Samuel era um pesquisador renomado em sua universidade. Estudava e lecionava sobre astronomia, o universo e alguns outros assuntos um tanto quanto herméticos. Por conta disto, apesar do reconhecimento e dos consideráveis avanços que já havia realizado em seu campo de estudo, não era bem visto pelo restante dos professores e pesquisadores da universidade. Era considerado um homem excêntrico e distante, e davam pouca importância a seu trabalho e suas conquistas. Seu maior projeto, contudo, era desenvolvido em extremo sigilo. Nem mesmo o governo ou o exército sabiam. Alguns anos antes, enquanto estudava um complexo sistema de ondas eletromagnéticas no laboratório da universidade, Samuel captou uma frequência diferente de tudo que já fora documentado na história da humanidade. Era um padrão de ondas que se propagava de forma específica, ou seja, era uma forma de comunicação por códigos, rústica, mas ainda assim uma forma de comunicação. Samuel criou um backup físico deste padrão e excluiu os registros do sistema da universidade. A talvez única prova de consciência fora do planeta estava armazenada em um pendrive de um professor universitário. Nos anos seguintes a esta descoberta, Samuel passou a se afastar ainda mais das pessoas e da civilização em si. Sua credibilidade, decaindo como sua sanidade, parecia desfazer-se. Ficou obcecado pelo assunto, gastou todas as suas fortunas, perdeu a família e tão logo o emprego e os investimentos em projetos na universidade. Não importava, ele tinha o código e estava cada vez mais perto de decodificá-lo. Aquilo mudaria o mundo. Ele seria um dos nomes mais importantes da história. Teria sua vida de volta para si. Certo dia, enquanto realizava cálculos experimentais diários, notou um erro em suas anotações. Um único caractere escrito errado. Assim como em uma programação, um erro no início de uma decodificação daquele tipo derruba todo o sistema. É impossível dar certo. Corrigindo o erro, não acreditou no resultado. Seu cálculo retornou uma coordenada. Era próxima, algumas horas de viagem. Não poderia contar a ninguém, precisava ir até o local. Além da coordenada, o código indicava uma espécie de senha e deveria ser dita em voz alta. Chegando ao local, Samuel falou uma, duas, falou mais alto, gritou a senha a plenos pulmões. Sentou-se no chão, sentindo-se exausto. Teria feito tudo aquilo em vão? Uma luz do céu iluminou o chão onde estava. Uma luz forte, tão forte que não conseguia olhar para cima. Algo transmitia um sinal similar a uma sirene. O som era ensurdecedor. Parecia percorrer todo o seu corpo e o fez perder os sentidos rapidamente. Acordou algum tempo depois. Estava em um cômodo pequeno, porém muito iluminado. Tão claro que era quase impossível enxergar. Uma pequena porta se abriu, e dela saíram seres que ele não teria como descrever, nem mesmo se passasse o resto de seus dias falando. Eram incríveis. Seres no ápice de qualquer cadeia evolutiva. Perfeitos. Contudo, embora perfeitos em aparência, talvez não fossem tanto em caráter. Alguns dos seres o seguraram, enquanto outros o espancaram. Aquilo se repetia todos os dias. Quantos dias se passaram desde que fora abduzido? Ele não sabia dizer. Até que pararam. Ficou muito tempo ali. Só então percebeu que não comia, não dormia e nem bebia água. Será que não precisavam? Aquele ambiente provia nutrientes para o corpo como uma bateria. Precisaria estudar mais. Muito tempo depois, eles retornaram e o levaram para fora do cômodo pela primeira vez. O lado de fora era como o interior da sala, extremamente iluminado, as paredes cintilando de um branco quase cristalino. Foi então que pela primeira vez ouviu os seres emitindo sons. Não era nenhuma língua que conhecesse. Nenhuma língua, é claro. Toda forma de comunicação nada mais é que um sistema de códigos que duas ou mais pessoas podem compreender o significado. Aquele código ele conhecia bem. Passara os últimos anos ouvindo, literalmente, durante todos os dias e todas as noites. Não era tão rápido na decodificação,
mas ouviu palavras como infiltrados, escravos e dominar. Não era possível que tentariam escravizar a humanidade e que possivelmente já estariam infiltrados no seu mundo. Os seres poderiam ser superiores, é verdade, mas talvez não conhecessem uma das maiores armas do ser humano, o instinto de sobrevivência, como se sua vida dependesse disto. E de fato, dependia. Samuel desvencilhou-se dos seus captores, correndo até uma mesa cheia de objetos. Pegou o primeiro que viu e jogou com toda a força em direção em um dos alienígenas. Passou bem longe, acertando um painel da parede. O impacto foi tão forte que causou uma reação no painel, apagando-o. Em seguida, como em um efeito cascata, todos os painéis apagaram, deixando o local em uma completa escuridão. Ainda mais estranho foram os seres. Por algum motivo, sua constituição era deficiente à ausência de luz. Eles fecharam os olhos, levando suas estranhas mãos à face para se proteger. Samuel teve segundos preciosos para planejar sua fuga. Como havia pouca luz no ambiente, notou uma parede com o contorno de uma porta e um único botão. Apertou sem medo, pois o desespero falava mais alto que qualquer pensamento seu àquela altura. Era a sua saída. Não poderia acreditar. Uma plataforma desceu por alguns segundos, totalmente iluminada, e ele pulou antes mesmo que chegasse ao chão. Seu carro ainda estava ali. Conseguiu ligá-lo e disparou para o seu laboratório. Chegou rápido, atravessou a porta e ligou o interruptor das luzes. Precisaria fazer o upload de tudo na internet e contar o que havia acontecido, mesmo que ninguém fosse acreditar. Poucos minutos depois, enquanto fazia o upload, alguém bateu em sua porta. Era a polícia. Samuel não abriu, e então arrombaram a porta de seu laboratório. Gritaram para não se mover. Puseram algemas nele e alegaram que estava envolvido em uma trama de conspiração contra seu país, divulgando informações sigilosas na internet. Seu download foi interrompido e estava sendo escoltado para fora. Foi então que pensou: a polícia não sabia, não tinha os arquivos em nenhum local, a não ser ali. Será que... Próximo da porta, Samuel esticou as mãos algemadas até o interruptor das luzes, desligando todos de uma vez. Para sua surpresa, ou confirmando suas expectativas, os policiais atrás dele soltaram murmúrios dolorosos. Estava certo, não eram humanos. Samuel repetiu o mesmo procedimento de pouco tempo atrás. Aproveitou a distração e correu. Saiu do prédio, porém uma grande luz ofuscou sua visão e não pôde ver mais nada.